Olá, caros alunos e caras alunas, sejam muito bem-vindos então à nossa última aula, a quarta aula da disciplina de Geografia Cultural. Então, a gente pode olhar ali no nosso slide, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da geografia cultural no Brasil, né? E as discussões contemporâneas na geografia cultural. A gente vem acompanhando aí ao longo das nossas aulas, né? Desde a nossa primeira aula sobre aí a questão da cultura, como é que ela influencia na geografia cultural, depois um pouquinho do histórico da geografia cultural e também um pouco sobre paisagem, né? Que é um dos grandes motes, né? Uma das grandes temáticas da geografia cultural. E hoje, então, a gente atenta para essa questão da geografia cultural e a geografia cultural no Brasil. Bom, mas antes da gente começar efetivamente, alguns recados importantes. O primeiro é que os nossos fóruns estão aí abertos para que vocês participem, coloquem lá suas dúvidas, seus questionamentos, né, as suas ideias. Veja, a gente tem aí uma boa participação de vocês, mas é um momento importante da gente refletir, tem textos, tem ideias ali que valem a pena a gente rever e refletir bastante, né? Outro recado que eu queria dar para vocês é, já no nosso slide, olhando ao nosso slide, a ementa que a gente tem da disciplina, né, que a gente permeou e passou por ela aí ao longo dessa disciplina. Desde o conceito da geografia cultural, né, a geografia cultural dos gêneros de vida de Lablache até a atualidade, né, passando aí pelo Carl Sauer, passando por vários outros autores, a escola de Berkeley, né, a construção do espaço pela cultura, a ideia de paisagem, cultura e simbolismo, que a gente trabalhou bastante a ideia de símbolo, de significado com Stuart Hall, a questão aí da globalização e da identidade cultural, também a ideia de lugar e não lugar, e aí um conteúdo que permeou, né, transversalmente a nossa disciplina, que é a metalinguagem e a cybercultura. Então, com base nessas temáticas, né, é que a gente apresenta, então, hoje a aula, basicamente, nessa primeira parte da aula, o que aconteceu com a geografia cultural, como é que ela vem para o Brasil, quais são as suas dinâmicas no Brasil. E depois, na segunda metade da aula, a gente vai falar de algumas discussões contemporâneas dessa geografia cultural. Vale lembrar também que essas discussões contemporâneas estão contempladas muito na web aula de vocês. Então, vão lá para as web aulas, procurem um pouquinho mais saber sobre esses pontos, né, que são fundamentais na nossa discussão sobre cultura e geografia cultural. E como é que você pode fazer essa ligação na sua sala de aula? Como é que nós colocamos a cultura do aluno, né, a cultura do seu discente, para uma discussão da sua realidade social, da sua construção de identidade, da questão dos simbolismos, das relações normativas, né, como a gente já viu aí com relação à cultura. Bom, sem muitas delongas, vamos começar efetivamente a aula de hoje. Já olhando a geografia cultural no Brasil, no nosso slide, a gente tem que a geografia cultural aparece aí de forma definitiva, né, no Brasil a partir da década de 1990. Veja, então só relembrando para vocês, se a década de 1920, né, nós temos o Sauer e a escola de Berkeley como o início, né, ou a geografia cultural clássica, há uma ruptura aí mais ou menos na década de 50 e 60 e uma retomada na década de 80 e 90 no mundo. Sendo que nesta década de 90, então, a gente tem essa retomada ou essa reaparecimento ou surgimento de forma definitiva da geografia cultural no Brasil. Autores destacam que o desenvolvimento tardio da geografia cultural no Brasil, isto é, em média de 35 anos, a gente for pegar a década de 90, né? Vai ser lá por 1945, etc. Eu acho que seria até mais do que isso, né? Após a instalação da ciência geográfica no país, se deve a alguns motivos, né? Então a gente está dizendo aqui que não é somente na década de 50 ou de 40 que vem essa geografia tardia. Alguns dos motivos são esses. Primeiro, o viés francês. Lembrem-se que Lablache, né, Vidal de Lablache, ele vai ser um dos primeiros a trabalhar alguns aspectos culturais, mas não a cultura ou uma geografia cultural efetivamente. Quem vai trabalhar com isso são os geógrafos americanos, né? Que é a escola
de Berkeley. E na escola de Berkeley você tem o Sauer, né, que vai ser o grande nome, então, na década de 30, 40, 50, a trabalhar a geografia cultural. Acontece que no Brasil nós temos uma geografia, né, ciência geográfica, pautada pelo um viés francês, pautada por uma influência da escola francesa. Então, os estudos desse momento no Brasil valorizam muito mais estudos da paisagem agrícolas e urbanas, que, por sua vez, enxergam a cultura como um elemento apenas da relação entre o homem e a natureza, nada específico ou determinante para as paisagens. Lembrem-se que nós já falamos do Sauer, né? O Sauer ele vai então dizer que, só retomando essa ideia do Sauer, que é a paisagem, né, que é o grande elo de ligação, é ele que determina, de uma certa forma, até de uma forma determinista, né, é ele que determina qual vai ser a relação do homem com a natureza. E a gente consegue, a partir do estudo da paisagem, identificar a cultura e aquele povo, né, aquele grupo cultural que vive naquela determinado espaço. Bom, mas se um dos problemas desse atraso da geografia cultural, ou dessa geografia cultural brasileira tardia, é o viés francês, nós também temos que, voltando lá para o nosso slide, né, os geógrafos franceses que iniciaram as atividades da ciência no Brasil e seus seguidores não reconhecem uma geografia cultural na obra de Lablache. Lembre que nós falamos aí nas primeiras aulas, na primeira e na segunda aula, sobre a importância, né, de uma abordagem cultural de Lablache, mas que isso também é uma concepção mais contemporânea que vai trazer ou vai tentar dar uma historizada, né, ou historicidade, né, à geografia cultural. Vai dizer que existe uma origem, já desde das ideias de Lablache e Hatzel também, né, que tem uma abordagem cultural. O que os geógrafos brasileiros não adotam e não adotaram nessa primeira fase da geografia no Brasil. Então, a abordagem cultural produzida por Lablache, segundo eles, é considerada muito menos do que é exercida por Sauer naquele momento. Então, vejam, nesse sentido, os geógrafos brasileiros, em primeiro lugar, não identificam essa abordagem cultural na obra de Lablache e dos seus seguidores franceses. Em um outro momento, tem uma influência muito grande da geografia francesa no Brasil, né, com as vindas, inclusive, de geógrafos franceses a ministrar aulas no Brasil. Então, uma ligação muito próxima com as abordagens feitas na geografia francesa, muito mais de cunho social, de cunho dessa relação campo e cidade, né, urbano e rural, região e assim por diante, e não tem uma proximidade ou uma aproximação com a obra de Sauer, que é exatamente o que a gente vai ver no nosso próximo slide, que é o seguinte: há também, dentro desses fatores, um grande desinteresse da escola de Berkeley pelo Brasil. Sauer e seus discípulos na América do Norte não costumavam, né, desenvolver pesquisas ao longo de toda a América Latina. No máximo, aí, México, né, e alguns outros países ali da América do Norte, né, que acabavam tendo alguma ligação com a América Latina, nos estudos, então, do Sauer e seus discípulos da escola de Berkeley. Significa, então, que não houve nenhum estudo, né, de geografia cultural no sul do país, do sul das Américas, né, ou sul-americano? Não. O que significa é que os estudos foram muito esparsos, muito localizados, portanto, não se criou uma escola ou uma prática de geografia cultural ao longo desse processo. O que se criou foram alguns estudos isolados ao longo, né, de muitos anos, que não deram continuidade, como foi na escola de Berkeley com Sauer, né, ou como as escolas inglesas, né, também com essa pegada ou com essa abordagem de uma geografia cultural. Isso só vai acontecer na década de 90, de 1990, com alguns estudos
principalmente de origem, né, ou de base teórica anglo-saxã, que vem até os dias de hoje. Bom, dito isso, a gente pode voltar para o nosso slide e verificar o seguinte, que o crescimento, então, de outras correntes, essa também é um dos fatores desta geografia tardia, geografia cultural tardia, significa, então, que o crescimento de outras correntes geográficas, né, ao longo do século XX, especialmente após 1950, a geografia brasileira foi marcada por geografias bem definidas. Nesse período, possuem um destaque duas grandes vertentes, né, ou duas grandes escolas. Primeiro, a escola quantitativa, que também vem da escola geográfica anglo-saxã, mas de um viés mais quantitativo, e da geografia francesa também. E uma que tem aí sua origem na escola francesa, com base marxista, que é justamente a escola crítica, né? E ambas as escolas, elas, de certa forma, a cultura era vista como um modo muito específico e não se aproximava das análises realizadas por outros campos do conhecimento. Veja, então aqui havia uma cisão muito grande, né? Outros campos do conhecimento se aproximavam muito mais da geografia cultural, como a antropologia, né? Que mais tarde viria a dar subsídio para essa virada cultural ou essa virada na geografia cultural, eram muito mais importantes a partir da década de 50 no Brasil do que efetivamente a geografia. A geografia ia se ocupar pela escola quantitativa por muito mais uma distribuição numérica, por uma questão quantitativa, teorética, né? Como vocês já devem ter visto em epistemologia da geografia. E por outro lado, a geografia cultura, a crítica, né, ela via aí de uma certa forma com maus olhos, ou a cultura como apenas um viés dentro desse aspecto. Então, o que a gente pode inferir dessas questões, né? Então, tem aí todo um cenário que demora, ou que faz com que essa geografia cultural demore a ser incorporada dentro da academia no Brasil. Bom, o que isso impacta, então, na vida de você, meu caro aluno e minha cara aluna? Impacta que, durante um grande período na geografia brasileira, essas questões culturais, elas foram deixadas de lado. Portanto, é muito recente, né, dentro de uma ciência, a geografia cultural aqui no Brasil. Isso vai fazer com que se abra, a gente vai falar isso ao longo da aula de toda hoje, mas principalmente agora, que se abra uma possibilidade de novos estudos e novas abordagens da geografia, e principalmente da geografia cultural, para fazer uma análise, uma leitura, como a gente vai ver aqui também, e a gente já viu aí de algumas questões da paisagem, né? O James Duncan, por exemplo, falando que a paisagem pode ser lida como um texto. Então, essa textualidade da paisagem, ela traz para você, caro aluno e cara aluna, subsídio para que você consiga interpretar a realidade social do seu aluno. Que o próprio aluno consiga interpretar a sua realidade socioeconômica, política. Veja, então é um grande subsídio que a gente acaba tendo dentro aí da sua profissão de docente, de licenciado, certo? Bom, ainda dentro dessas razões pela qual a geografia cultural é tardia no Brasil, a gente pode destacar, olhando no nosso slide, que as definições também não se aproximam da chamada geografia cultural tradicional. As definições do quê? Da geografia quantitativa e da geografia crítica. Então, assim, na geografia quantitativa, a cultura era apenas mais uma informação. Não era elemento importante para a explicação dos fenômenos. Era apenas mais um dado, sendo apenas uma variável para compor análises e interpretações. Da mesma forma, a gente pode dizer que a geografia crítica, a cultura seria influenciada ou, basicamente, para a grande maioria dos geógrafos críticos, determinado pela base econômica. Isso é uma discussão que não cabe só dentro da geografia, isso cabe dentro das ciências sociais, né? Uma discussão muito ampla, aí, muito mais ampla do que dentro da geografia. Não vai caber a mim fazer essa discussão, mas antropólogos e cientistas políticos, né, vão dizer, principalmente de origem ou de
da vertente crítica ou da vertente marxista vão dizer que a base econômica é que determina a cultura. Essas disputas econômicos, políticas é que vão determinar. Portanto, né, a cultura seria influenciada ou determinada pela base econômica, logo, esta última, ou seja, a economia, é que deveria receber todos os estudos. Isso é algo que a gente já vem ao longo do tempo discutindo alguns desses pontos, né? Portanto, vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre essas ideias. Bom, então se dentro da geografia quantitativa a cultura era somente mais um dado, como relevo, como população, como qualquer outro desses pontos, vale a pena pensar, será que na geografia crítica a cultura também tinha algum valor, né? E a gente acabou de ver aqui que tem todo esse viés, toda essa... como é que a gente pode chamar? Toda esta influência, ou pelo menos a interpretação de que é as diferenças econômicas que vão gerar ou vão determinar os padrões culturais. Tá ok? Bom, dito isso, a gente vai parar um minutinho para vocês pensarem aí numa atividade, né? Enquanto vocês estiverem assistindo esse nosso vídeo, façam essa atividade e depois postem. A gente vai ter um fórum exclusivo só para essas postagens. Eu tenho certeza que vocês todos individualmente vão postar a sua contribuição. E a atividade é a seguinte, vamos olhar lá o nosso slide. Pensar em como a geografia cultural é ensinada no Brasil. Vejam, nós temos aí de 1990 para cá, como é que isso foi pensado. Propor então um tema ou uma ideia para o estudo da geografia cultural, algo que poderia ser aplicado então aos seus alunos. Com essas palavras, né, eu deixo vocês aí uns 5 minutinhos para pensarem, escreverem e depois postarem lá no nosso fórum. Então vamos para a atividade e a gente volta daqui a pouco. Muito bem, caros alunos e caras alunas, nós estamos de volta e a gente pediu para que você fizesse aí um pouquinho de uma atividade, uma reflexão de como pensar a geografia cultural ensinada no Brasil hoje em dia. E mais, nós pedimos então que você propusesse, né, uma temática, uma ideia dentro desse estudo da geografia cultural aqui para os seus alunos, né? Então pensar nessa questão.
Voltando ainda, então, a gente viu aí na primeira parte, né, antes da atividade, quais foram os problemas, né, por que a geografia cultural demorou tanto para chegar no Brasil, né? Então, a gente viu aí que tem um viés da escola francesa, o surgimento ou o fortalecimento de duas escolas, né, a quantitativa ou teorética e a geografia crítica. E aí, na década de 90, então, surge com uma certa... se consolida, vamos dizer assim, não vamos dizer que surge, mas se consolida a geografia cultural no Brasil. E como é que a gente vê isso? Vamos lá dar uma olhadinha no nosso slide. Bom, a geografia cultural no Brasil chega de fato após 1980 e vem influenciada por um contexto inicialmente externo. Qual é esse contexto externo que existe aí da geografia cultural no Brasil? Primeiro é essa ideia da renovação da geografia cultural ou a nova geografia cultural, dependendo aí do autor que você pega, ele vai ter uma diferenciação, a partir da década de 1970, com geógrafos como Dennis Cosgrove, Peter Jackson e James Duncan, qual eu tive prazer de conhecê-lo na Universidade de Cambridge, quando eu fiz meu pós-doutorado, meu doutorado por lá. Esse último, né, principalmente o James Duncan, ele faz severas críticas às obras de Sauer, né? E os debates estabelecidos por ele, por este teórico, entre outros, permite que haja a adoção, então, de uma outra concepção de cultura, agora compreendida como um contexto. Veja, ela não é algo fixo, né, ou supra-orgânico, né, ou um supra-organismo, como Sauer pensava, mas um contexto permeável, um contexto sintático, né? Ou seja, um contexto interpretativo. Bom, aí a gente pode dizer o seguinte, né? São essas renovações ou essas ideias propostas aí na década de 70, com principalmente esses geógrafos de origem anglo-saxã, ou ingleses, na sua maioria, ou americanos, né? Lembre-se que também existia a escola americana de Sauer, Berkeley, né? Que vai até aí na década de 50 tem uma queda, mas ressurge aí com alguns estudos culturais na década de 70 e 80. Bom, o que então o Duncan, o Cosgrove e o Peter Jackson, o Jackson, vão fazer críticas, né? Ou vão ressurgir, ou vão reapresentar a cultura, né? Como é que eles fazem isso? Olhando o nosso slide, a gente percebe que trata-se então da cultura como sendo um fruto das relações sociais e não mais como um elemento maior que os grupos. Veja, então, essa era a ideia de Sauer. A cultura era um elemento maior que os grupos. Portanto, ela é que determinava as relações sociais dos grupos, ela que determinava de uma forma até determinista as suas ações, tirando um pouco da autonomia dessas relações sociais. Esse grupo de pesquisadores da década de 70 vai dizer, então, que são essas relações sociais que vão construindo continuamente a cultura. Então, Sauer tinha essa visão de supra-orgânica, né, mas como um produto, né, e aí o pessoal, James Duncan, Peter Jackson e o Dennis Cosgrove vão dizer que não é essa visão supra-orgânica, mas a cultura é um produto dos grupos e de suas vivências. Vejam, superam também a visão crítica, apesar de muitos terem saído aqui da geografia crítica, de que a economia é esse elemento maior que perfaz todas as relações sociais. Não, o que eles vão dizer é que, por ser fruto das relações sociais, ela é mutável. Liberta-se, então, da visão exclusivamente material, tanto do materialismo histórico, né, da visão crítica, quanto dessa ideia de que a cultura ela é material. Portanto, ao analisar esta entidade ou este elemento supra-orgânico, eu consigo identificá-lo nas relações materiais. Surge, então, a ideia de que essa geografia cultural contemporânea, ou alguns autores vão chamar da nova geografia cultural, ela passa a ser imaterial. Ela passa a ter, então, uma relação imaterial com a cultura. Poxa, professor, mas como é que a gente vê isso? Porque a paisagem ela é material. A paisagem ela é material a partir das relações que se existem.
Ou seja, eu interpreto, eu significo, eu boto significado, e aí é a parte interessante que a gente casa lá com as ideias do Stuart Hall, que a gente leu já sobre o pessoal da escola de Birmingham, né, que vai falar sobre os estudos culturais. A gente dar significado a objetos, a espaços, a lugares, a paisagens, é uma forma, então, dessa relação cultural com os grupos sociais. Então, voltando para o nosso slide, a diversidade metodológica vivenciada por essa geografia cultural anglo-saxônica buscou bases para desenvolver suas pesquisas em outras áreas do conhecimento. E aí lembra que eu falei agora há pouco para vocês que, se na década de 50, quem estava preocupado com a questão cultural era a antropologia, nessa visão dessa nova geografia cultural, essa nova geografia cultural, ela empresta ou ela permeia ou ela incorpora conhecimentos da antropologia, das ciências sociais, da filosofia, da linguística principalmente, em alguns pontos da biologia, que permitiu então diferentes olhares para os fenômenos. Essa parte linguística é muito interessante. Aqui a gente já viu o Stuart Hall, né, que já falou sobre isso. Dentro da filosofia, nós temos aí o Latour, né, que também trabalha com a filosofia. Na antropologia temos vários autores que vão trabalhar com essa perspectiva. O próprio Latour, né, o Viveiros de Castro no Brasil, que são antropólogos, né, mas que de uma certa forma influenciam muito esta visão cultural, ou esta visão da geografia cultural contemporânea. Na verdade, existem outros autores, né, principalmente dessa escola anglo-saxã, que vão trabalhar essas questões. E aí, qual que é o grande ponto, ou a grande sacada, ou, de uma certa forma, a grande virada? A gente pode chamar de cultural turn, né, que é um termo em inglês, ou virada cultural da geografia no Brasil. A gente já viu isso em outras aulas, né? Na nossa segunda aula a gente viu alguns desses aspectos, né, dessa virada cultural, como é que a partir da década de 70 as questões culturais ou os estudos culturais começam a fazer parte dos estudos das relações sociais, das relações econômicas, das relações políticas, das relações de resistência e assim por diante. Então abre-se um novo caminho diferente daqueles caminhos estudados pelo Sauer na década de 40, 50, 30 e 20, que vão analisar a cultura como algo estático, algo supra-orgânico, né? Um supra-organismo maior do que aquelas relações sociais, maior do que aquelas relações econômicas, e que, portanto, determina as suas relações, todas as suas relações do homem com o ambiente. Vejam, é importante destacar aqui que essa visão do Sauer, né, como a gente também já falou em outras aulas, ela é permeada também pelas teorias desenvolvidas naquele período. Mesmo na antropologia se pensava dessa forma. É por isso que muitos desses estudos antropológicos eram feitos com comunidades muito específicas. Por isso que, com uma certa globalização e uma homogeneização da sociedade, a partir da segunda metade do século XX, 1950, há poucos estudos dessa geografia cultural tradicional, mais saueriana, né, em que eu consigo analisar as relações de poder, ou as relações culturais, ou as relações sociais, a partir dos objetos ou da materialidade cultural. Um exemplo que a gente pode colocar em vários lugares, né, é como as construções ou a arquitetura denota uma certa relação cultural. Então, se você pegar, por exemplo, as construções mais clássicas em qualquer país dos grupos étnicos japoneses, nipônicos, por exemplo, ela tem uma característica comum em qualquer parte do mundo. Então, você poderia fazer um estudo sobre essa relação, as relações religiosas também e assim por diante. No entanto, com esse novo grupo, né, com a geografia cultural contemporânea, ou com a nova geografia cultural, a partir da década de 70, você tem uma outra relação com a cultura e com a significação,
ou com essa materialidade, que é o que a gente vai olhar agora. O que é valorizado? A valorização, então, dos significados. Vejam, isso, e aí a gente empresta da linguística, da semiótica, dos estudos da escola cultural, né, ou dos estudos culturais da escola de Birmingham, lá com Stuart Hall e tantos outros, da década de 70 também, né, que o significado foi adotado como palavra-chave neste momento da geografia cultural. Então, o que eu dou significado, como eu dou significado, qual é o símbolo, o significado daquele objeto, daquele espaço, daquele lugar, daquela região, né, é que é importante. Então, uma vez que na atualidade é comum a apresentação de símbolos com muitos significados diferentes. Isso abre campo para diversos números de pesquisas ou interpretações. Vamos pegar um exemplo claro, né? E depois eu vou apresentar aqui alguns exemplinhos bem simples, mas vamos imaginar a questão de uma rua, uma avenida, por exemplo, né? Peguem aí na região onde vocês moram, uma cidade um pouco maior, né? Ou a capital do estado onde vocês moram, e peguem uma avenida. Vamos pegar aqui um exemplo nacional, tá? Sei que muitos de nós não moramos em São Paulo, mas vamos imaginar a cidade de São Paulo e a Avenida Paulista. O que é que significa a Avenida Paulista? Isso vai depender da minha vivência e da minha relação com aquele ambiente, com aquele lugar, com aquele espaço. É a partir dessas relações que eu construo significado para aquele lugar, né, para a Avenida Paulista. Então, é a partir dessas relações, desses significados, é que se constitui a cultura daquele grupo social com aquela região. A Avenida Paulista pode significar dinheiro, né, ou ter esse símbolo de status, de poder, de dinheiro, porque é a avenida onde a maior parte das grandes corporações brasileiras tem seus escritórios administrativos e assim por diante, como a nossa própria instituição. Mas também pode significar elemento cultural de vida boêmia. Tem vários bares, movimentação cultural, livros, livrarias, como a Livraria Cultura da Avenida Paulista, mais tradicional e conhecida. Então, vejam, depende muito da minha relação ou da relação do grupo com aquele espaço material e o significado que eu dou para aquele. E aí a gente pode pegar alguns exemplos. Voltando lá para o nosso slide, a gente pode pegar alguns exemplos bem interessantes aqui, que os lugares, então, costumam adquirir estas características, isto é, um lugar com muitos significados que são produzidos de acordo com as vivências, né? É o que a gente chama, então, de polivocal. É um espaço polivocal. Por exemplo, uma grande praça, uma grande avenida pode ter diferentes significados. Vamos pegar um exemplo um pouco mais antigo, vocês que são muito jovens, não vão nem lembrar, mas a Praça da Paz Celestial na China, né, quando a China teve ali um levante contra o governo comunista, né, um jovem enfrentou uma fileira de canhões, né, de canhões blindados, sozinho, de frente para esse grupo. Isso criou um novo significado para essa praça? Sim. Mas a partir do quê? De uma vivência daquele grupo social que criou um novo significado. Ele foi incorporado, ou foi repassado, ou foi reproduzido pela mídia no resto do mundo? Sim, mas o significado construído foi por aquele grupo social, por aquela vivência, né? Isso a gente pode fazer, e aí, caros alunos, depois eu volto aqui no slide, mas eu acho que é fundamental a gente saber dessa parte. E aí, caro aluno e cara aluna, a gente consegue interpretar as vivências dos nossos alunos a partir dessas relações. A gente consegue, então, a partir desses estudos culturais, interpretar qual é a construção que ele dá para aquele cotidiano dele, para o dia a dia, para os espaços por onde ele circula, né? Para os espaços por onde ele atua. Então, veja, cara aluno e cara aluna, você ter uma praça, você ter uma rua, você ter locais por onde os seus alunos passem, circulem, vivem, né? Cria, então, essa vivência do aluno com o ambiente, e é a partir desta vivência com o ambiente
que existe essa relação cultural em que ele dá significado. Qual é o significado, por exemplo, do aluno para a escola? O que significa a escola para o aluno? Vejam o que nós temos de material nas mãos, cara aluno e cara aluna, para trabalhar essas relações com os alunos. Tentar interpretar e resgatar do aluno, bom, o que a escola significa para você? Qual é o significado que ele dá? Da onde vem esse significado? É a família? É a imposição midiática? É uma doutrinação? É uma interpretação reflexiva? Então você tem aí um caminho enorme para se trabalhar, certo? Então, voltando lá para o nosso slide, a gente pode pensar o seguinte, que então esses significados irão depender das relações que se colocam ali em um determinado momento. A gente pode até falar que existe uma zona temporal cultural. O que significa isso, uma zona temporal cultural? Isso significa que o mesmo espaço, em tempos ou momentos diferentes, adquirem significados diferentes. Como assim, professor? Bom, se a gente pegar uma rua, que durante o dia ela é via de acesso, de transição, de passagem, de sei lá o que vocês quiserem, né? Entre o trabalho e a casa, etc., ele tem um significado, né? de fluxo, de mobilidade e assim por diante. Mas se essa rua, num outro momento, vamos pegar aí um momento noturno, por exemplo, for habitado, né? Ou ocupado num sentido de ocupação positiva, né? Ocupado por pessoas que trabalham com relações, outras relações afetivas, por exemplo, prostituição e outras questões nesse sentido, ela adquire um outro significado. Por exemplo, olha, estão passando ali, então ali é uma relação, tem relações de comércio ligado a sexo, tem relações de comércio ligado a drogas e assim por diante. Pode ser um lugar que naquele momento, ou um espaço, né, que naquele momento tenha esse significado, mas que em outro momento não. É simplesmente um espaço de circulação, de fluxo e assim por diante. A mesma coisa quando se fala em revitalização de determinados espaços, né? Ou zonas portuárias que foram revitalizadas. O que significa essa revitalização? Significa dar um novo significado a algo que, teoricamente, foi degradado pela questão moral, pela questão do tempo, pela questão estética, política e assim por diante. A gente não vai entrar muito nesses detalhes. Mas significa que existe uma nova significação. Existe um novo significado dado ao mesmo espaço. Então, isso nos dá essa nova geografia cultural, ou essa geografia cultural contemporânea, ela nos dá subsídios para interpretarmos várias culturas na mesma sociedade. O que a escola de Berkeley, com o Sauer, não permitia fazer. Aquela cultura estava cristalizada, rígida, fechada, portanto, determinava um comportamento. Hoje, com essa nova geografia cultural, a questão é um pouquinho diferente. A questão é as relações sociais e os significados que vão tendo determinado espaço é que vão criar essa geografia cultural. É a partir, então, desses estudos culturais que eu consigo interpretar e dizer, olha, isso daqui, ou vamos pegar um outro exemplo muito comum, que é a da pichação. A pichação pode significar para um determinado grupo social que participa e que vivencia e que mora naquele espaço, degradação, sujeira, mau gosto, todos pontos negativos. Mas para os pichadores pode significar conquista, pode significar sucesso, pode significar poder, relações de poder. Então vejam, um mesmo elemento, no mesmo lugar, no mesmo espaço, interpretações e relações, vivências diferentes. Vocês estão vendo, caro aluno e cara aluno, como nós podemos utilizar a cultura ou os estudos culturais para interpretar grandes questões? E aí, como a gente já falou muita coisa, é bom mais um momentinho de perguntas, de reflexão, na verdade, para vocês. Vamos parar um pouquinho para refletir sobre o seguinte. Como podemos pensar exemplos da geografia cultural no Brasil? Então, pensem nisso, fiquem aí uns 5 minutinhos pensando e a gente volta daqui a pouco. E aí, assim que você pensar,
já está aí do lado do computador, escreve no nosso fórum que está aberto exclusivamente para você fazer isso, para colocar lá a sua dúvida, colocar lá a sua opinião, né? Colocar lá tudo aquilo que você está angustiosamente, né, pensando em colocar, em falar conosco, serve para esse nosso debate. Então, 5 minutinhos para vocês refletirem sobre essa questão e a gente volta daqui a pouco. Muito bem, caros alunos e caras alunas, nós estamos de volta e a gente pediu para que você, então, fizesse aí uma reflexão pensando em como é que nós podemos pensar exemplos da geografia cultural no Brasil. E aí eu sei que vocês colocaram lá no nosso fórum vários questionamentos, várias perguntas, vários exemplos, mas eu resolvi também trazer aqui para vocês algumas desses exemplos. Então, vamos olhar o nosso slide e pensar o seguinte, né? A Avenida Paulista, por exemplo, como eu já tinha dado um exemplo antes, mas a Avenida Paulista em São Paulo, para empresários, funcionários e autônomos que trabalham nesta avenida, os significados estão ligados ao mundo do trabalho, à labuta diária. E a gente pode até trabalhar a questão de mundo do trabalho, sociologia do trabalho, relacionada à questão da geografia cultural, aproximando ideias do Ricardo Antunes com o James Duncan, por exemplo, né? No entanto, já para os moradores da avenida ou de suas imediações, representam um espaço de lazer. Para pessoas que moram em São Paulo também podem significar um espaço de lazer ou mesmo de convivências relacionadas à moradia, ao lar, às atividades de prazer, de diversão. Trata-se, então, de significados diferenciados que habitam um mesmo lugar e que permitem interpretações diversas, interpretações diferentes. Então, um outro exemplo que a gente pode trazer aqui para vocês é
a alimentação como forma de resistência e dominação. O que o alimento, cada alimento representa, né? Como é que as receitas tradicionais são reformuladas e reprocessadas? A ideia de gourmetização, de modismos, de relações e saúde. Essa questão, por exemplo, ela pode nos trazer, né, esses dois exemplos, né, podem nos trazer o que a geografia cultural contemporânea apresenta, ou o que a geografia cultural brasileira nos apresenta. Existem no Brasil outros exemplos mais tradicionais ligados à ideia, então, da geografia cultural relacionada à religião, à geografia religiosa, né, o que é sagrado e o profano, os espaços religiosos, né, e todas as suas questões simbólicas incluídas e pensadas ali. Então vejam, né, a questão da alimentação, ela é muito interessante se você for pensar. O que um significado da casa da avó tem para a gente, né? A casa da avó como um espaço cultural de resistência, de tentar reproduzir isso num outro ambiente, né? Da alimentação como uma forma de resistência ou uma forma de busca de identidade. Acho que uma das questões importantes aqui da geografia cultural nesses estudos é a busca identitária, a busca por uma identidade cultural que o coloque de uma forma diferenciada nesta ideia de uma globalização planificada, homogeneizada e assim por diante. Então vejam como a questão da geografia cultural, pode nos trazer várias discussões e que vocês podem colocar em prática no dia a dia com os seus alunos. Um exemplo que a gente pode utilizar é na merenda das escolas. Essa merenda ela é regionalizada, ela pega elementos da sua região e tenta construir uma identidade a partir do paladar. Né? O que o paladar nos traz como identidade, como relação cultural, como aquilo que nós comemos, quando, onde. A gente for pegar isso do ponto de vista do Brasil, né? Nós temos aí um campo imenso de diferenças culturais na alimentação, desde o churrasco dos pampas gaúcho até a acarajé na Bahia, né? O tucupi no norte e assim por diante. Então você tem aí uma gama de produtos ou de relações culturais com o alimento, né, que trazem uma identidade cultural. Isso, caro aluno e cara aluna, você pode também trabalhar do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista do ensino da geografia. O que é que cada região do Brasil produz do ponto de vista agrícola e como isso se materializa, veja, ó, a materialização da cultura aí. Como isso se materializa na gastronomia, na alimentação, né, nessa relação cultural com o alimento, certo? Ou o mesmo produto, ou o mesmo alimento, né, um churrasco, por exemplo, como é que ele é representado culturalmente no sul do país, no centro-oeste, no sudeste, ou em estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Nordeste. Existem diferenciações? Né? A gente sabe que sim. Veja como é que você pode trabalhar vários desses aspectos com os alunos. Bom, dito isso, a gente já consegue aí ter uma ideia de como é essa geografia cultural no Brasil. Agora a gente vai passar então para geografia contemporânea ou as discussões contemporâneas na geografia cultural. O que são essas geografias contemporâneas, né, ou as discussões contemporâneas na geografia cultural? Tem três correntes principais. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso slide. Bom, uma delas, né, essas três correntes, a teoria da desconstrução, do criticismo e interpretações dos símbolos como sinal de poder. E aí a gente tem alguns destaques interessantes a dizer, a falar para vocês. Bom, aqui neste campo de discussão, a geografia cultural ela vai ser muito pautada e vai se aproximar muito com as novas teorias sociais surgidas principalmente na segunda metade do século XX. Aí a gente vai pegar mais ou menos década de 80 e 90 com essas discussões e esses autores que a gente vai trabalhar aqui a partir de agora. Então vamos pegar lá o primeiro, que é a perspectiva então pós-estruturalista do desconstrutivismo. Você tem dois grandes autores
filósofos, né? Um filósofo e um linguista, o Jacques Derrida, né? Com uma obra de 1971, e o Roland Barthes, né? A obra de 67, reproduzida em 2006. O que é que eles concebem? O que é que eles pensam dentro dessa perspectiva pós-estruturalista, ou também conhecida como desconstrutivismo, perdão? Concebem os modos de produzir os conhecimentos a partir do texto, ou seja, da textualidade, ou seja, das representações da realidade. Então existe uma realidade e ela pode ser lida como um texto, porque ela é permeada, ela é repleta de representações. Então a desconstrução serve nomeadamente para desvelar, descobrir o que no texto não está dissimulado. Ou seja, aquilo que está na intertextualidade, aquilo que não é explícito, mas que está no texto. Esta metodologia de análise centra-se apenas nos textos. Professor, mas como é que eu vou ler o paisagem, o espaço, como um texto? A questão aqui é, como nós já colocamos aí em outras aulas, né? Não me lembro se foi na segunda ou na terceira aula, de que a paisagem pode ser lida como um texto. Por quê? Porque existem ali elementos simbólicos criados. Nós acabamos de falar isso, né? Que esses elementos, essas representações simbólicas são criadas e a partir então dessa relação eu tenho esses elementos representados como se fosse um texto. O que é um texto? É uma continuidade de símbolos que tem um significado. O que é o espaço ou a paisagem ou a geografia cultural nesse sentido do desconstrutivismo, né? Ou dessa perspectiva pós-estruturalista? Um monte de símbolos encontrados na paisagem que juntos têm um significado material e imaterial. É a partir desta interpretação desses significados que eu vou compreender tanto a concepção material daquele espaço quanto uma concepção imaterial daquele espaço. Professor, é um pouco complexo isso. Tudo bem, eu entendo que é o desconstrutivismo, né, e o pós-estruturalismo, ele tem um pouco de complexidade aí, sim, inclusive nas teorias sociais mesmo. Mas a gente pode discutir um pouquinho mais a fundo isso nos nossos fóruns, é para isso que serve o nosso fórum. Coloque lá sua dúvida, a gente tenta responder imediatamente quais são as suas questões. Mas, para deixar uma coisa um pouquinho mais tranquila, se a gente pegar aí os exemplos que a gente usou, ou os exemplos que vocês pensarem, tente imaginar a paisagem como um texto. O que é que um determinado espaço tem ali de códigos a serem decifrados? Essa é uma boa característica. Para eu desconstruir algo, né, para eu interpretar, eu tenho que desconstruir esses códigos. Vamos olhar aqui, então, né, aqui em mim mesmo. Se a gente pegar este fundo que está aqui por trás de mim, a minha indumentária, né, toda esta iluminação que existe, isso são símbolos que constroem uma narrativa. E aqui eu estou num espaço. Eu tenho aqui toda uma intertextualidade que vai fazer com que você, caro aluno e cara aluna, interprete as minhas falas. Nós temos as relações com os quadros, nós temos os slides. Então vejam, professor, mas isso é uma parte mais, digamos assim, de questão simbólica ou de questão... E aí você, ampliando esses espaços, você vê só um primeiro foco. Aqui você já vê computador, câmera de documentos, a minha fala aqui, a água que está escondida para a hora que eu estou tomando, a bancada em que eu estou. Todos esses elementos conjugados, eles vão criar, então, uma nova configuração, uma textualidade, é uma conjuntura de símbolos que, ao final, tem um significado único. Poxa, então eu tenho que prestar atenção no professor. Por que eu não deixo sempre aberto tudo isso aqui? Porque o aluno vai ficar prestando atenção neste ponto aqui, nesse negócio aqui, no papel que o professor fala. Então, o que nós criamos nessa intertextualidade para que você, cara aluno, interprete o que eu estou falando? Ele fecha, a câmera fecha muito mais em mim, né, no intérprete de Libras, porque
porque a gente fica aqui falando e fica com poucos elementos para serem desconstruídos e interpretados. Ficou um pouco mais claro? Eu sei que é difícil, é um pouco mais complicado, mas é muito interessante da gente tentar trabalhar isso nos nossos espaços, a própria escola, a formação da sua classe, né? Onde os alunos sentam, o que é aqueles elementos que estão ali, é uma fileirinha uma atrás da outra, tem uma distância certinha, quem senta no começo, quem senta no final. Toda essa construção social tem uma relação e tem um significado cultural e social. Ok? Então, desconstrutivismo vai trazer essa perspectiva. A próxima também, aí, dando uma olhada no nosso slide, é a perspectiva Foucaultiana, né? Foucault é que vai trabalhar com essa ideia, que é a perspectiva aí crítica, né? Então, Foucault, com uma intenção reflexiva, de reflexão filosófica, desenvolve um criticismo contra a modernidade. O que é esse criticismo contra a modernidade? A modernidade se mostrou, né, como elementos muito racionalizados, muito concretos, e que essa crítica que o Foucault apresenta demonstra que esse modo moderno de produzir conhecimento se baseava sobre a produção e a construção de símbolos por meio de processos de racionalização da realidade. Por exemplo, eu não preciso mais ter uma lei escrita, eu tenho uma racionalização sobre a realidade, sobre aquilo que é normal e aquilo que não é normal. Ou seja, sobre os padrões. E esses padrões acabam criando uma significação racional desta realidade. Professor, é difícil isso aí também, hein? Ô, louco, ô, partezinha complicada da geografia cultural. É uma parte muito mais avançada, por isso que a gente está chamando das relações ou das discussões contemporâneas, é o que tem de mais atual na geografia cultural da atualidade. Mas o Foucault ele vai ter uma relação muito interessante. Por que que existe, por exemplo, e aí a gente pode pegar o Foucault, e a gente tem outros autores que vão trabalhar com isso, como Gilles Lipovetsky e outros, né? Como é que... Por que a indumentária, ou seja, a moda, influencia tanto no comportamento das pessoas? E o que a moda tem como símbolo, como significado racional da realidade? Tem, por exemplo, que determinados produtos só são utilizados ou comprados ou pensados por determinados grupos sociais, por determinadas faixas de classe social. Então, isso vai me dizer quais são os padrões de consumo. Vamos pensar nesse ponto de vista. Qual é o padrão de consumo desejado como almejado por toda a população mundial? De uma forma bem genérica aqui, tá? Padrão de consumo americano. American Way of Life. Ou seja, todo mundo quer consumir como os americanos, que compram um carro barato, que tem dinheiro para isso, para aquilo, consumo de bens materiais e imateriais e assim por diante. Este é um padrão de consumo. Acaba normalizando todo o resto da sociedade. Acaba criando e diversificando, e inclusive mudando algumas culturas para se adaptar a este padrão de consumo. A este padrão, vamos colocar o consumo aqui como uma coisa, mas este padrão. Padrão de comportamentos normativos, morais, culturais e assim por diante. Então veja, o Foucault ele consegue aí com essa ideia de que esses padrões, esse símbolo, essa construção dos signos são feitos como uma racionalização da realidade, também existe como uma forma de dominação, uma forma de controle pela sociedade, ou da sociedade. Então, existem aquelas coisas que estão fora do padrão que devem estar à parte da sociedade. Como, por exemplo, comportamentos que não estão dentro daquele padrão desejado ou aceitado, ou construído como um signo, como um símbolo. Sei lá, por exemplo, cabelo moicano. Imagina se o professor Coutro aparece aqui na próxima aula com um cabelinho raspado aqui do lado e o cabelo moicano. Provavelmente não poderia nem estar dando aula, porque é muito feio, denota algum
alguma desvio de caráter? Não, mas é dentro de um padrão, de uma realidade racionalizada e é um símbolo, um signo de oposição, resistência aí, ou de rebeldia, o que vocês quiserem colocar nesse sentido. Né? Como durante muito tempo a ideia de tatuagem era isso, não era um padrão estético aceitável. Por quê? Porque dentro como um símbolo, um signo, não era dentro do padrão. Isso começou a mudar? Sim. Isso começa a aparecer como, por exemplo, se vocês assistirem esses programas de culinária, não diria 90%, mas de 70% a 80% dos participantes tem lá tatuagem de faca, de produtos de culinária e assim por diante, porque se criou uma estética, se criou um significado, um símbolo, um signo de que aquilo é um padrão, né, aceitável ou às vezes até desejável desses participantes ou dessa classe ou deste grupo cultural. Então, veja, a gente pode trabalhar isso também diversas questões, o uso de determinadas indumentárias, né, como padrão estético, como padrão de comportamento e assim por diante. A questão musical, né, porque em determinados momentos você tem tipos de música pré-determinado como símbolo, signos, significados de um padrão de um determinado grupo. Bom, então vimos aí a primeira escola, né, com Jacques Derrida e o Roland Barthes, né, que é a do pós-estruturalismo, do desconstrutivismo, a escola mais crítica, o criticismo com o Foucault, e agora a última, olhando lá o nosso slide, é a questão, então, da perspectiva também pós-estruturalista, da interpretação do signo como um sinal de poder. Vejam que os três vão trabalhar com a ideia de signo, de significados, mas cada um com uma perspectiva diferente. O Lyotard ele vai trabalhar em 1979, propõe que o signo como um instrumento de poder. Respaldado, então, nas concepções desse teórico, a geografia cultural é encorajada a ler o território, veja, a gente já não está falando mais de paisagem, mas o território como uma tessitura, né, como uma disfunção de signos obedientes a uma estratégia social por meio da qual se manifesta o poder. Exemplo mais clássico disso aqui não há senão símbolos ou sinais de trânsito. Ah, professor, mas aí é para uma ordenação pública, né? Para as coisas não ficarem à deriva, qualquer um faz o que quer. Não, mas é uma forma de poder. E aí eu tenho símbolos, sinais que me dizem o que eu posso e o que eu não posso fazer. Vejam, e são num território nacional, território da sua região, da sua cidade, né? Isso nós estamos falando de símbolos de poder oficiais, mas existem também os símbolos ou signos de poder não oficiais ou paralelos. Por exemplo, se você interpretar ou conhecer os símbolos de determinadas facções criminosas, eles têm determinados símbolos que, se você adentra aquele território por eles dominado, você sabe, olha, tem lá o CV, Comando Vermelho. Óbvio que não são símbolos tão explícitos, alguns são mais explícitos, outros não, mas você tem essa simbologia ou esses símbolos e signos permeando aqueles territórios. A mesma coisa acontece do ponto de vista da outra, né, do topo da classe social. Quando você vai para os condomínios horizontais de alto padrão, você tem alguns símbolos e signos que dizem você pertence ou não pertence àquele território. Se você é de uma classe mais baixa, você não pertence àquele território. Portanto, existem vários símbolos, signos, sinais que dizem aqui não. Da mesma forma que existem símbolos, signos, sinais de que você pertence àquele grupo de poder, que você faz parte daquela relação, daquele território. E não são só símbolos de proibido passar, etc. Podem ser símbolos estampados nos veículos, como a marca de determinados carros, né? Como
sei lá, modelos, classes e assim por diante. Então vejam, isso também, caro aluno e cara aluna, é uma ferramenta interessantíssima que você pode utilizar para trabalhar com os seus alunos. Será que eles sabem quais são os símbolos de poder que são construídos ao longo das suas relações, mesmo dentro das escolas? O símbolo de poder ou o significado, né, que um determinado aluno tem, ou que fala, ou uma palavra, ou um grupo. O que eu faço? Quais são os símbolos que eu preciso interpretar e que eu preciso conhecer e que regem o meu comportamento para eu fazer parte daquele grupo social ou dentro daquela esfera de relações de poder? Então vejam, estudos ou possibilidades de estudos e de aplicação da geografia cultural, mesmo a geografia cultural contemporânea, que é muito mais complexa, não nos falta. O que nos falta, então? É essa aplicabilidade, é este dispositivo de, olha, como é que eu vou fazer isso com o meu aluno no cotidiano, no dia a dia, né? Como é que eu vou interpretar isso? E aí, cara aluno e cara aluna, eu só tenho uma resposta para vocês. Estudar, estudar e estudar. Né? Leitura de mais textos sobre isso, novos estudos, possibilidades, aplicações, erros e acertos. Olha, professor, fiz isso, deu certo. Fiz aquele outro, não deu muito certo. Então, é para isso que a gente está aqui nessa discussão, nessa nossa construção contínua e conjunta desses nossos pontos aqui, né, dessa geografia cultural, que a gente começa lá com a ideia de cultura, o que é cultura, materialidade da cultura, toda a sua característica, né, e vendo até agora, né, a ideia do Stuart Hall, desta intertextualidade da cultura, e chegando aqui com essas interpretações ou discussões contemporâneas da geografia cultural. Bom, a gente vai fazer um pequeno momentinho aqui de perguntas para que você, com toda essa bagagem que nós tivemos aqui, parar por uns 3 minutinhos somente, escrever as suas dúvidas e colocar então no nosso fórum, que vai estar exclusivo para essa quarta aula para vocês. Então, dúvidas, coloquem só lá assim, professor, eu tenho determinada dúvida, e coloca, a gente responde assim que possível, imediatamente, da forma mais rápida possível. Então, 3 minutinhos e a gente volta então para encerrar a aula de hoje e encerrar a disciplina de Geografia Cultural, ok? Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, caros alunos e caras alunas, nós estamos de volta aí para nosso último momento aqui das considerações finais com vocês, e nós deixamos aí uns 2 minutinhos para vocês pensarem em dúvidas, em questões, em perguntas, para vocês colocarem lá no nosso fórum, que já está disponível para vocês. Então, só entrar, fazer esses comentários, todas as nossas atividades de hoje, coloquem lá para a gente poder discutir, ter esse momento de conversa, de participação, de compartilhamento dessas questões que nós levantamos aqui. Bom,
Como finalizar essa disciplina, né? Bom, é muito complicado finalizar uma disciplina de geografia cultural, porque a cultura ela não para, ela continua permeando os nossos dia a dia, o nosso cotidiano, o nosso fazer diário, né? Mas a gente tem algumas palavras finais aí nas nossas considerações finais. Vamos dar uma olhadinha no nosso slide e dizer então que nas últimas 2 décadas, geografia cultural tem sofrido mudanças teóricas, substantivas e metodologicamente significativas. Como a gente apresentou aí nessas 3 abordagens contemporâneas da geografia cultural. Enquanto a geografia cultural tem um espaço longo e importante na história intelectual e institucional da disciplina, os recentes Spatial and Cultural Turn, virada espacial e virada cultural, nas ciências humanas, e vejam que não só nas ciências geográficas e nas ciências sociais, reposicionam o campo como um dos mais importantes nos debates contemporâneos da geografia humana anglo-saxã. O que isso significa? O que é importante a gente saber dessa nova geografia ou dessa geografia anglo-saxã contemporânea? Quem são esses caras, né? Bom, são as pessoas que estão discutindo hoje em dia aspectos que vão desde o espaço relacional, desde a cultura, desde a questão dos não humanos, das relações em rede, das teorias ator-rede, que são teorias de ponta nas questões socioculturais, nas teorias sociais principalmente. Então essa geografia cultural, dessa virada cultural da partir da década de 90, traz influência muito grande, né? Ou tem uma importância muito grande para a questão da geografia cultural. Voltando ao nosso slide, a gente também pode dizer o seguinte, que a geografia cultural tem sido uma área importante da disciplina por causa da centralidade dos seus debates, com sentidos mais amplos na geografia, principalmente com uma fronteira, né, saindo da fronteira da geografia e das fronteiras disciplinares. Essa geografia cultural, então, tornou-se cada vez mais visível para os antropólogos. Portanto, existem estudos correlacionando geografia cultural e antropologia, com os historiadores da ciência, relacionando a história da ciência e a geografia cultural, com os historiadores. Inclusive, meu orientador da Universidade de Cambridge, ele é um historiador, geógrafo, ou um geógrafo, historiador. A gente não tem uma tradução muito correta para isso, mas o que ele faz? Ele trabalha a geografia cultural com os aspectos históricos. Como é que isso se construiu historicamente através da história, essas relações culturais, com os próprios arqueólogos culturais, com os sociólogos. Então, o campo da geografia cultural, ele ampliou o diálogo com várias áreas. Então, cabe agora a essa geografia cultural contemporânea esse diálogo interdisciplinar, esse diálogo transdisciplinar com as diversos conhecimentos. A geografia cultural, no entanto, não é apenas importante na arena do debate intelectual. Ela suplanta isso e também tem tido um impacto pequeno, mas crescente, nas comunidades das formulação de políticas. Por exemplo, nos planejamentos ambientais, gestores de patrimônio, curadores de museus. Por quê? Porque aí a gente começa a entender a questão do simbolismo, do signo, de questões ambientais, de questões de patrimônio, de questões históricas, de questões de museu. A gente tem aí, tristemente, a lembrança recente do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, que, apesar de ser um museu histórico permeado de historiadores e antropólogos, tinha uma relação importantíssima com a geografia cultural, que dizia e que trabalhava esses aspectos das relações culturais, das diversas formas de organização social
com as relações culturais. Então vejam a formulação de políticas ambientais, de políticas de patrimônio, de políticas de historicidade, de preservação histórica, cultural, são fundamentais nessa relação com a geografia. E aí, por fim, a gente pode dizer o seguinte, olhando lá para o nosso slide, né? Que o campo não é simplesmente cenário de investigação, mas uma rede de política, e aí política com P minúsculo, não institucional, né, de gestão e de mundo de investigação mutualmente incorporado por incorporando diversos tipos de conhecimento. Então, a geografia cultural, ao dizer aqui, né, ao colocar a sua importância, ela nos dá, hoje em dia, dentro do campo da própria geografia, relação com a geografia urbana, relação com a geografia rural, relação com a epistemologia, relação com a geografia econômica, populacional, com todos os aspectos, sem falar da geografia física, que também tem relação com a geografia cultural. Professor, mas como é que geologia tem relação com geografia? A partir da nomenclatura de determinados aspectos. Eu dou símbolo, eu dou significado àquele determinado período glacial ou período geológico, por exemplo. A gente vai trabalhar num desses seminários a questão de antropoceno, uma nova era geológica pensada a partir das relações humanas. Isso é geologia? Isso é parte de uma nova geologia, uma nova classificação de uma era geológica? Sim, é também. Mas também é geografia cultural, porque tem uma relação social, política, econômica, cultural envolvida nesta nomenclatura, nesta denominação, neste símbolo, este símbolo que tem um significado muito mais aprofundado. Portanto, caro aluno e cara aluna, encerrando a nossa disciplina, né, a gente gostaria de deixar claro para vocês a importância e a versatilidade da geografia cultural como ferramenta para você, futuro docente, trabalhar essas relações com seus alunos, essas relações sociais, culturais, de espaço, de afetividade, para entender e interpretar a realidade do aluno e aí poder construir com ele um conhecimento muito mais próximo, muito mais eficaz e muito mais gratificante, tanto para você quanto para os seus alunos, que é o que eu aqui e toda a nossa equipe aqui da universidade, gostamos e gostaríamos que tivéssemos tido nesta nossa disciplina. Essa relação de uma construção muito mais produtiva, muito mais carregada de símbolos e significados que sejam potencialmente efetivos na relação de aprendizagem com vocês. Por isso que eu me despeço agora agradecendo muito a todos vocês, meus caros alunos e alunas, a toda a nossa equipe técnica. Espero vê-los numa próxima oportunidade. Bons estudos!